E me fala sobre esse curso que vocês estão fazendo. É um curso de extensão, né? Com o isolamento, com todas as coisas que vieram por conta da pandemia, as pessoas começaram a ficar muito ansiosas, muito estressadas, índice de depressão aumentou incrivelmente. A OMS lançou uma cartilha, né, falando sobre isso, sobre a importância de se cuidar da saúde mental das pessoas durante esse período, porque estava começando uma pandemia de saúde mental que acompanha esse tipo de doenças, né, de pandemias desse tipo. Então, vários estudantes assim com dificuldade, sem saber o que fazer, muitos precisando trabalhar, então foi muita coisa junta. E aí surgiu essa ideia de fazer, tomando como base algumas disciplinas que já existem em outras universidades, que são oferecidas para a universidade toda, né, que eles chamam de disciplina de felicidade, ou como ser feliz, isso aqui Harvard tem, várias outras universidades internacionais têm disciplinas, e aqui no Brasil começaram algumas também. Oferecer um curso de extensão que fosse aberto para todo mundo da universidade, né? Aí ficou 1.000 vagas, a gente abriu um tempo só para o pessoal da UF se inscrever, até dia 20 de julho foram 760 inscritos. E aí, no dia 24, a gente lançou o primeiro vídeo, que foi aquele que você viu, não sei se você chegou a ver o vídeo, sim, e a cartilha, né, que eu te mandei. E a gente mandou. Com essa primeira leva, aí um monte de gente recebeu, o pessoal recebeu e começou a falar, não, eu quero indicar um amigo, e falaram para os amigos, aí os amigos disseram, eu quero me inscrever, começou a chegar e-mail, disse, tudo bem, então vamos reabrir. Aí hoje a gente está com 920 inscritos. Tá, e vão até quando as inscrições? Até completar os 1.000? Até completar 1.000. Até completar 1.000. Então, E a aí gente tem 80 vagas. Tá, e as pessoas que se inscreverem a partir de agora, elas vão ter acesso aos conteúdos anteriores? Sim, elas vão ter todos os acessos. A gente criou uma conta no Telegram também, um canal do Telegram, que vai ter tudo, tem todos os vídeos e tem as cartilhas. Mas a gente envia também um e-mail com todas as informações, né? Com o link do YouTube, a cartilha também em anexo para a pessoa ter. As avaliações, caso a pessoa queira, como é um curso de extensão, pode fornecer certificado, né? Estudante normalmente precisa para comprovar a hora complementar. Então, a gente vai dar certificado também, só precisa responder uma avaliação semanal dos vídeos, né? Que é coisa curtinha, só dizer assim, o que é que você achou, né? Só para a gente saber que a pessoa tá acompanhando. Foi seguindo, né? Isso. Tá. E aí a ideia é que sejam 16 semanas. A gente já escuta muito falar na mídia que não existe receita para a felicidade, né? Mas você acha que existiria uma receita para a infelicidade? E quais seriam esses ingredientes? A receita perfeita para a infelicidade seria você pensar num excesso de comparação com outras pessoas. Né? Você se compara o tempo todo. Se a felicidade é uma experiência subjetiva, se ela é particular para cada pessoa, se eu ficar me comparando o tempo inteiro, eu nunca tenho como ser feliz, porque a minha felicidade sempre vai estar em comparação com a dos outros. Busca por perfeição, perfeccionismo, ele tem algumas poucas vantagens, mais cognitivas do que qualquer outra coisa, mas ele é muito bom para o trabalho, mas quando a gente perde o controle, e isso é muito comum de se fazer, no limite aí do perfeccionismo, ele toma conta de tudo e aí é impossível ter uma vida perfeita. E aí passar por esse momento de parar e de aceitar que é imperfeito mesmo, é parte do processo, né? Excesso de controle também, querer controlar tudo, porque na verdade a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, né? Esse momento de pandemia, ele fala exatamente sobre isso, nós não temos controle sobre o que está acontecendo. Tendência à ruminação, o pensamento ruminante, ele é uma das coisas que aumenta mais a possibilidade de crises de ansiedade evoluírem para depressão. Pensamento ruminante é aquele que a gente acontece alguma coisa que você fez ou uma situação que você passou que você gostaria de ter passado e não acontece do jeito que você esperava e você fica ruminando aquilo. Você pensa em todas as possibilidades, todas as formas de como aquilo poderia ter acontecido, todas as coisas que você poderia ter falado e não falou, como a outra pessoa responderia. Então você fica ruminando, mastigando aquilo, sem sair desse loop, sem parar de reforçar. Né? Na verdade, não é um reforço, é uma punição, né? Você fica se punindo o tempo inteiro por essas coisas que não foram ditas e pela forma como tudo não aconteceu, né? Que é também muito ligado a essa necessidade de controle.
Focar muito em sentimento negativo o tempo inteiro. O sentimento negativo é importante, a gente precisa lidar com eles. Não é possível ser feliz sem vivenciar sentimentos negativos. Todo mundo tem problemas, todo mundo vive problemas, mas eles têm uma função. E aí é entender a função deles, compreender o que eles estão querendo ensinar, o que eles estão querendo dizer, o que é que eles significam, e deixar eles passarem. A gente se agarra neles e fica, né, agarrado assim, e não quer deixar eles saírem, é mais complicado. Isso normalmente está muito ligado à falta de flexibilidade cognitiva e emocional. Eu acho que algumas pessoas, me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas têm uma tendência maior a ter esse tipo de pensamento ruminante que outras, né? Acho que todo mundo passa pela experiência de pensar o Sim. que poderia ter feito, o que é que não poderia, como poderia ter agido diferente em determinada situação. Mas eu acho que tem gente que passa mais tempo nesse processo do que as pessoas em geral, né? E para essas pessoas, teria algum tipo de exercício, alguma coisa que se pudesse ser feita para tentar desapegar mais fácil disso que não tem mais conserto? Tem sim. Tem várias técnicas que podem ser feitas. A maioria delas, as que têm maior embasamento científico, são associadas à meditação. Porque normalmente esse tipo de pensamento ele é característico de pessoas ansiosas, assim, né? Eu, como uma pessoa ansiosa também, também me reconheço nessa descrição. Né? E aí a gente fica com essa tendência e o que é que isso acontece? Durante esse processo de ruminação, você não está vivendo o momento que você está vivendo no presente, você está vivendo aquilo, você está vivendo no passado, está vivendo no futuro, como poderia acontecer. Então, o foco dos exercícios normalmente é tentar trazer você para o presente. Você está aqui agora, tem alguma coisa que você pode fazer? Normalmente não. Né? Então, não tem nada, eu estou só aqui ruminando, mas não tem nada efetivamente que possa ser feito. Né? E aí tentar trazer você para o presente. Quanto mais no presente você tiver algo que possa ser feito naquele momento, melhor. E aí, então, o processo envolve meditação, tem várias técnicas de terapia mesmo, de tratamentos terapêuticos que envolvem essa parte de aceitação daquele momento, aceitação dessas dificuldades e como lidar e como trazer você a sua atenção, que normalmente está no passado ou no futuro, para o momento presente. Tá. O outro elemento da receita que você falou agora foi comparação. Sim. Trazendo para esse lado, assim, a gente tem um dilema agora, né? Porque as redes sociais, elas são uma fonte ampla de comparação, né? Não tem quem não olhe Exatamente. e não deseje ter ou o corpo que você está vendo, ou a viagem que você queria fazer e ainda não fez, ou mesmo que você tenha feito, mas não parece tão perfeita quanto aquela que você está vendo, esse tipo de coisa. E por outro lado, nesse momento que está todo mundo isolado, é também um lugar em que a gente tem um refresco, né, disso, que a gente pode entrar em contato com os amigos e pode entrar em contato com coisas que a gente quer, com os sonhos. Não, amiga. Não é? Então, assim, ela vai cumprir duas funções que são opostas, né? Como é que você acha que dá para equilibrar isso e levar de uma maneira, assim, tipo, mais saudável possível? Então, o que mata realmente nisso tudo é esse excesso de comparação mesmo. Assim, as redes sociais, elas são consideradas um dos principais motivos causadores de ansiedade e depressão nas pessoas por conta disso, assim, porque a gente está sempre se comparando, mas não é uma comparação qualquer, é uma comparação com uma realidade de outras pessoas que na verdade é irreal. Na maioria das vezes, as pessoas postam coisas que não são uma realidade, não é o dia a dia perene da pessoa, aquela foto, né? Assim, não é sempre lindo e bonito e perfeito daquele jeito. Né? Quem posta foto de corpo perfeito não necessariamente diz que fez cirurgia, não necessariamente diz tudo que sofreu para chegar naquele ponto, não, né? E tem uma série de coisas. Quem posta foto do prato antes de comer não necessariamente diz se ele estava bom ou não. Né? Nossa, o prato lindo no restaurante chique. E é isso, né? Se estava bom aquilo, você não sabe. E não Né? E tem necessariamente muita tá gente. bom para a pessoa ou tá bom para a gente, né? Exato, né? O meu gosto pode ser completamente diferente, né? Então, esse excesso de comparação é o que acaba matando com o negócio. Mas o principal nisso é autoconhecimento, na verdade. É você que tem que saber qual é o limite. Você tem que saber aonde é que você precisa parar.
né? Onde é, em que ponto você precisa se direcionar. Tem um autor brasileiro, paraibano, na verdade, Fábio Pereira é o nome dele. Ele tem um livro chamado Consciência Digital. E esse livro do Fábio, ele é muito legal. Ele fala sobre o que é importante, que é preciso desenvolver habilidades para você ser consciente digitalmente, né? E esse passo a passo que ele fala, ele sugere um passo a passo, né, de coisas que você pode fazer. O primeiro deles é ter controle das suas decisões digitais, ou seja, você precisa se conhecer, você precisa parar para entender o que é que você está fazendo ali, né? Qual é a função daquilo na sua vida, qual é a função que essas redes sociais têm, qual é o espaço que elas têm. Porque durante muito tempo a gente já viu, hoje eu não vejo mais tanto, mas no começo eu vi muita gente falando, por exemplo, tô com dificuldade de dormir porque fica chegando mensagem de madrugada no meu celular. Isso, minha gente, não dá para desligar? Não dá para tirar o som ou tem que deixar ligado e apitando para você acordar a noite toda, sabe? Então, assim, coisas do tipo, certos limites que precisam ser estabelecidos para que você possa conviver bem com uma ferramenta que é fundamental e que a gente não vai mais viver sem, ela não vai acabar. Né? A gente precisa dela, mas a gente precisa estabelecer limite. Então, ele tem uma coisa que ele diz que eu acho muito legal, que é a importância de você conhecer o equilíbrio entre estar conectado e desconectado. Então, muitas vezes é preciso desconectar para se conectar. Então, você precisa desconectar desse meio para se conectar com pessoas, porque elas são o foco, né? Elas são o que é mais importante. A gente mantém redes sociais para ter relacionamento com pessoas reais, né? Então, se o que a gente quer é essa conexão, a gente está em busca de uma conexão com outras pessoas, a gente precisa desconectar também para isso, né? Então, não dá para a gente, por exemplo, estar junto aqui em família, dentro de uma situação como essa, tá todo mundo em casa preso de pandemia e tá com criança e tá com o celular na mão o tempo inteiro sem olhar para a criança. Tira foto da criança, posta foto da criança, mas não interage com a criança, né? Então, não tem como fazer isso. Eu preciso desconectar daquilo para me conectar com o filho. Eu preciso desconectar daquilo para me conectar com meu marido. Então, esse processo precisa acontecer. Senão, o equilíbrio, assim, na verdade, para a maioria de nós, o equilíbrio já está meio confuso, né? Para muitos já está muito desequilibrado. Mas estabelecer isso, autoconhecimento, saber o que é que precisa ser feito, qual a importância daquilo para que você usa aquilo, se desconectar quando necessário, né? Quando é importante se desconectar, e ter pensamento crítico para julgar o que precisa ser, o que você vai consumir e como aquilo te afeta. Para isso, só se conhecendo, né? O que a gente via, eu lembro muito disso antes, um exemplo que ele fala no livro é: fui no Louvre, todo mundo tirando foto de costas, assim, selfie com a Mona Lisa. Ninguém olhou para a Mona Lisa. Ninguém para olhar o quadro, né? Você vai para um show, ninguém assiste o show. Você assiste pela tela do celular, porque você está filmando o show, então você quer mostrar que estava lá, então você fica filmando, você vê o show pelo celular. Então você não está ali mais vivenciando aquele momento presente, né? Você está desviando e usando aquilo como uma forma de comprovação, de felicidade, de qualquer coisa que você queira mostrar para as outras pessoas, que é comparação. Então, antes você falou que dá para aprender a ser feliz e que tem exercício para isso. Assim, tem algum que você possa ensinar assim rapidinho? Como felicidade é uma coisa, é uma experiência subjetiva, né? Uma coisa que é diferente para cada pessoa, isso vai variar para cada pessoa. Mas uma das coisas que a gente normalmente indica, porque tem o maior nível de efeito estatisticamente comprovado para melhorar várias coisas, é exercício físico. Mas aí tem a pegadinha, né? Não é qualquer exercício físico, é um exercício físico que seja o seu exercício físico, é aquele que dá certo para você, que você tem que descobrir qual é. O próximo é pensar em coisas boas. Você assistiu o vídeo? Não. Pensar em coisas boas que acontecem durante o seu dia. Que é a tarefa que eu passo no final de casa, né? Como tarefa de casa. Eu passo 2 tarefas, na verdade, que são 2 que têm muita comprovação. A primeira é ajudar pessoas. A gente se sente muito melhor quando a gente foca mais nos outros do que na gente. Porque com a gente fica sempre buscando o que é que eu vou ganhar com isso, o que é que vai acontecer, como é que eu vou me sentir, nananana. Quando você faz algo por outra pessoa, pelo outro, fazendo só exclusivamente pelo outro,
isso traz um efeito que a gente normalmente não espera. E consistentemente isso tem um efeito a longo prazo que é muito importante na felicidade. Saber o que foi que aconteceu de bom no seu dia, qualquer coisa que seja, da menor, né, possível. Normalmente quando a gente diz assim, anote toda noite durante pelo menos 15 dias 3 coisas que aconteceram de bom no seu dia. Pode ser coisas que fizeram você rir, se divertir, mas aquela risada não sarcástica, não amarga, mas risada solta, livre, alegre, sabe? Coisas boas que aconteceram. Liguei o rádio, tocou aquela música, nossa, da minha adolescência, que me trouxe um monte de memória legal. Encontrei umas fotos antigas, encontrei um amigo na rua. Hoje em dia não é mais difícil, mas assim, o tipo de coisa que funciona para você também. Comprei um livro, li o livro é lindo, muito legal. Me indicaram uma série que foi muito bom, eu assisti, não. Então, qualquer coisa que sirva para manter o seu humor num estado mais ou menos equilibrado, né? Que não varie tanto. Normalmente o que acontece tem dois conceitos, né, da psicologia positiva que são um foco na negatividade que a gente tem, que o nosso cérebro ele se desenvolveu, falando evolutivamente mesmo, o nosso cérebro se desenvolveu para prestar mais atenção naquilo que é negativo, nos eventos negativos. Porque para a nossa espécie a gente precisava se defender de predador, saber o que é que não ia fazer a gente morrer, né, e coisas do tipo, quando comesse e tal. Então você precisa prestar atenção nessas coisas. É necessário para a sua sobrevivência. Mas, se você ficar prestando atenção só nisso o tempo inteiro, essa é aquilo que eu falei da receita de infelicidade, que é o excesso do foco nos sentimentos negativos. Você presta atenção só nisso. Então, você assiste um jornal, é só coisa negativa o tempo todo. Agora, os jornais já estão começando a trazer umas notícias positivas ali no meio, de vez em quando. Né? Tem uns jornais de determinados horários mais do que outros, né? Tem umas variações assim. Já existe jornal só de coisa positiva, né? Escrito e tal. Então, tentar parar para prestar atenção, mas ao mesmo tempo que se tem esse foco, né, da negatividade, existe uma compensação de positividade. No geral, para a maioria das pessoas, acontecem mais coisas boas do que coisas ruins no seu dia a dia. Só que a gente não presta atenção nelas. Então, e de coisas pequenas, coisas mínimas mesmo, né? Eu comi uma coisa gostosa, quem tem prisão de ventre, fiz cocô, porque funciona, faz a pessoa se sentir bem, né? Coisas desse tipo que vão fazer você manter o seu estado bem. O que acontece é a gente passa o dia todo bem, chega no final do dia, você está voltando para casa de um trabalho cansada, pega um trânsito horroroso e aquela coisa ruim aconteceu, você chega em casa, parece que poluiu o dia inteiro ficou ruim. Né? Então a gente fica com aquela carga de nossa, que dia chato, que dia ruim, por causa de um evento único que foi estendida a emoção daquilo para o resto do tempo todo. Entendeu? Então, você focar em conseguir dizer, realmente, isso de ruim aconteceu, mas aconteceu isso. Nessas outras coisas. Agora, das três coisas boas, na verdade, das 3 coisas boas, para quem não está acostumado, demora um tempinho para criar os caminhos neuronais, porque você não tem costume de prestar atenção nisso. Então, até o seu cérebro aprender que precisa prestar atenção nisso, demora um pouco para criar as conexões mesmo. Depois que cria, enquanto você está passando por aqueles momentos, seu cérebro já vai e diz, presta atenção, presta atenção. Aí você passa um dia, você chega no final e diz, nossa, 15 coisas aconteceram que caberiam no meu caderninho, na minha anotação, e eu prestei atenção nelas. Né? Faz uma diferença bem, bem legal. Psicologia positiva, autoajuda e coaching. Como que a gente diferencia? Como que uma pessoa leiga, que não tem tanta intimidade com o assunto, vai olhar assim, por exemplo, pega um livro e vai saber distinguir uma coisa da outra? Assim, para que caminho seguir, entendeu? Para não pegar um barco errado. Autoajuda é um ramo da literatura que alguns podem até ter embasamento científico, mas muitos deles não têm. Muitos deles foi a experiência da pessoa, o que funcionou para ela, e ela vai, publica um livro e sugere alguma coisa e acabou. Você não sabe se aquilo vai funcionar para outras pessoas. A psicologia positiva, ela teve como propósito mesmo, desde o começo, o movimento, né? Teve como propósito apenas publicar sugestões de intervenção que tivessem realmente
embasamento científico publicado, testado. Então, se usa grupo randomizado, se usa a comparação de grupo clínico, grupo controle com grupo experimental, intervenção, aquele fuzuê todo metodológico, né? Para que tenha um certo rigor, para que a gente possa dizer, ó, isso daqui tem comprovação. Obviamente que sabe que mesmo coisas com comprovação não vão funcionar para todas as pessoas, mas existe uma boa base científica de que essas coisas funcionam, né? Dá pelo menos para dizer que funciona para a maioria das pessoas, né? Exatamente, exatamente. O coaching, ele é um caso à parte, porque assim, ele é uma forma de atuação que não tem regulamentação profissional, bem diferente da psicologia que tem, né? A atuação em coaching, você pode ser de qualquer profissão, você pode ter qualquer formação e fazer um curso de coach e ser coach, e ele vai se utilizar, sim, de várias das atividades, várias dessas técnicas que são propostas pela psicologia positiva. Tanto é que para muitas pessoas chegou nesse ponto de parecer a mesma coisa. A psicologia positiva é coach e tal, e existem cursos de especialização que juntam os dois, coaching e psicologia positiva, por exemplo, né? Mas para fazer psicologia, para fazer o coaching, você não precisa ser psicólogo. Só que a psicologia positiva, apesar de ter vários dessas atividades que podem ser feitas por qualquer pessoa e podem ser indicadas e sugeridas por qualquer pessoa, por exemplo, você chegar e dizer para alguém, conte 3 coisas boas do seu dia todos os dias durante pelo menos 15 dias, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Mas também existe uma área da psicologia positiva que é restrita a psicólogos. Existe proposta de psicoterapia positiva que não pode ser aberta a outras pessoas. E o movimento da psicologia positiva, ele não veio para substituir, para ser só isso e só propagar positividade e felicidade. Quanto mais você ignora o lado negativo das coisas, quanto mais você ignora que você está sofrendo, que você está em luto, que você está triste, se você ignorar esse sofrimento, você vai piorar a sua infelicidade. Então, você vai aumentar ela. E não é esse o propósito. A psicologia positiva veio para complementar a informação e não para substituir. Um coach que não seja psicólogo, ele não vai ter essas outras informações de como tratar uma pessoa com crise de ansiedade e de saúde mental, né? Ele precisa dessas informações porque quando você chega para alguém e sugere algum tipo de atividade que ela possa vir a fazer, se aquilo fizer com que ela entre num processo de surto, num processo de qualquer coisa, se ele não souber como lidar com aquela pessoa, ela pode piorar muito pela intervenção que ele fez. Então, tudo bem fazer coach, a nossa indicação é faça coach e psicologia juntos. Porque você vai ter a informação adicional que a psicologia positiva sozinha não tem como dar. Porque ela veio só para complementar, ela não veio para dizer como tratar depressão. A gente já sabe como tratar depressão, mas é a psicologia normal, que não é direcionada para esse lado positivo, que vai fazer isso, que vai ter esse tipo de tratamento. Isso aí, a psicologia positiva é um complemento. Ela veio para complementar e não para substituir. Então, o coaching, ele precisa, se você estiver procurando uma ajuda nesse tipo, eu vou contratar um coach de vida, ok. Você sabe que ele não é psicólogo. Ok, faça pelo menos o mínimo necessário é que tenha certeza, tenha segurança de que aquela pessoa vai saber como identificar que você está entrando num processo mais difícil, que ela tem profissionais de confiança, psiquiatras e psicólogos para encaminhar você caso seja necessário. Porque pode ser que seja necessário. O que a gente viu com a demanda, né, do coach, assim, com isso tudo de coach que estava acontecendo, foi um aumento na quantidade de pessoas buscando psicoterapia com psicólogos, saindo de processos de coaching. Porque aconteceu alguma coisa no processo de coaching que o coach não soube o que fazer e ela teve que buscar terapia. E então, assim, só para a gente encerrar, já que estamos todos em casa, né? Você não teria sugestões de séries, de livros, de filmes, e alguma coisa que a gente pudesse ir se aproximando dessa psicologia positiva e conhecendo um pouquinho mais? Eu vou sugerir o livro que eu comecei, o livro que eu conheci, que é da pessoa que batizou a psicologia positiva, né? Que batizou o movimento, que originou o movimento. Chama Florescer, do Martin Seligman.
Ele é um livro, apesar de ser do cara, da psicologia positiva, ele é um livro com uma linguagem absolutamente acessível. Qualquer pessoa lê, ele conta muito situação de vida comum, da vida dele, para que as pessoas compreendam, se identifiquem, entendam do que ele está falando, né? E como ele passou pelo processo de chegar onde ele chegou e de sugerir a psicologia positiva e como ela pode ajudar, né? Esse livro ele é muito legal, Florescer, ele vale a pena ser lido. Tem um outro livro que as pessoas normalmente não associam com isso, mas que eu acho muito bom também, que também tem uma linguagem muito boa, que é da médica Ana Cláudia Quintana, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro ele é maravilhoso, porque ela é médica de cuidados paliativos. Então, ela vai falar primeiro como foi a trajetória dela para chegar a ser médica de cuidados paliativos e, segundo, dizer todas as coisas que é possível aprender com esse estágio da vida, né? Com o estágio de morte, quase morte, né? Que ela está cuidando de pessoas que não têm mais chance de serem curadas de doenças, né? Então, aquilo que ela faz. Então, ela vai falar sobre arrependimentos, ela vai falar sobre o que é importante se lidar com sofrimento, para se lidar com sofrimento, como é importante você se conhecer, né? Porque o foco da psicologia positiva é sempre esse, é autoconhecimento. O foco da psicologia, na verdade, é autoconhecimento. Então, quando a psicologia fala, você precisa se conhecer, você precisa saber o que é que te deixa triste, o que é que te deixa ansioso, o que é que te faz perder o controle, a psicologia positiva vai dizer, sim, você precisa disso, você precisa também saber quais são suas qualidades, o que é que você faz de bom, como é que você pode contribuir para a vida de outras pessoas também, né? Então, esse equilíbrio, ele é importante. Esse livro, eu acho ele muito legal. Séries The Good Place, na Netflix. Anne with an E, Anne com um E, né? O nome da série também é muito, muito legal. São duas séries que eu indicaria. Filme na Netflix tem um documentário, que é um documentário super engraçado, que Paulinho que me indicou esses dias, chama 100 Humanos. São vários episódios, cada episódio é sobre uma coisa diferente. O episódio 6 se chama Como Ser Feliz. E eles pegam 100 pessoas e fazem várias atividades com elas e tal, e mostrando o efeito que emoções positivas têm sobre o tipo de atividade que elas estão fazendo. Também é muito legal. Tem um outro documentário, esse tem gratuito no YouTube, chama Happy, que foi lançado já há alguns anos atrás. E é muito legal. Se procurar Happy no YouTube, tem ele legendado, inclusive, todo bonitinho. E, no geral, filmes que façam você rir, filmes que acabem bem. Tem um filme chamado Hector e a Procura da Felicidade, tem na Netflix também. E um que eu amo de paixão. Tem um dos pesquisadores da psicologia positiva, chama Ryan Yaniak. Ele é apaixonado por cinema. E ele lançou 2 livros chamados A Psicologia Positiva dos Filmes. E ele analisa vários filmes de acordo com a teoria, né, que ele usa, mas que ele estuda. Ele analisa vários filmes à luz daquelas teorias. É muito legal. Então tem um monte de indicação de filme nos livros, né? Mas ele estava fazendo todo ano, ele estava publicando, ele parou faz um tempo, mas todo ano ele estava lançando o Oscar da Psicologia Positiva. Então ele analisava o que tinha sido lançado naquele ano, não indicado a Oscar nem nada assim, qualquer filme lançado que ele chegou a assistir, e ele via o que é que podia encaixar em alguma teoria da psicologia positiva. E via filmes que ganharam, né? O filme que ganhou top de tudo, o Oscar principal de melhor filme para psicologia positiva. Um deles, que é um filme que eu gosto muito, que eu me lembro agora, o outro, eu estava tentando lembrar o nome dele, mas eu não lembro qual chama A Vida Secreta de Walter Mitty. Você já viu? Já vi. Tem uma metáfora que eles usam, que eu acho muito legal, que uma pesquisadora da psicologia positiva usa, que é sobre a saúde do corpo. Se você quer ter um corpo saudável, você sabe a forma como você precisa se alimentar para manter o seu corpo saudável. Para isso, você não come brócolis uma vez no ano, porque não vai funcionar, né? Você precisa fazer aquilo de forma consistente ao longo do tempo. Com a psicologia positiva é a mesma coisa, com as emoções positivas é a mesma coisa. Você precisa cultivar elas de forma consistente. Então, fazer isso, nesse dia, no mês, eu vou fazer tal coisa que me deixa feliz. Aí o resto do mês inteiro é uma droga. E você só reclama, e você fica naquilo. Mas se você distribuir isso em pequenas coisas, em pequenas doses ao longo do tempo, vai ficando mais fácil, né? E vai trazendo mais esse nível de felicidade que é importante,
porque a gente não pode esquecer das emoções positivas, as emoções negativas a gente não pode ignorar elas, mas a gente também precisa de equilíbrio. Sem isso, a gente fica muito para baixo o tempo inteiro, a gente precisa de algo que dê uma levantada na moral. Você não chegou a citar agora, mas no primeiro vídeo que você me mandou, você falava, né, daquele livro Poliana. Tem o Poliana Sim. Moça, assim, acho que todo mundo Uhum. da nossa faixa etária deve ter chegado a Com encontrar com ele certeza. em algum lugar. Com certeza. Poliana já é o que a gente chama de positividade tóxica. Aí eu fiquei pensando que, assim, de certa forma, óbvio, não com aquele exagero, mas de certa forma, a maneira como a gente encara as coisas que acontecem faz muita diferença para o resultado final do que a gente sente, né? Assim, do sou feliz ou não sou feliz. Eu Sim. acho que uma mesma experiência que você passa e você julga de uma maneira, assim, você passa e eu passo exatamente igual, a maneira como a gente avalia aquilo que passou, acho que faz toda a diferença no final do dia para você saber se foi Com bom, certeza. mesmo a coisa, o estímulo sendo o mesmo, né? É engraçado que, assim, esse momento agora, por exemplo, de pandemia, ele tá gerando muito isso, né? Muitas pessoas pensando sobre isso. E a gente começou a perguntar, o que é que a pandemia trouxe de bom? O que é que a pandemia trouxe de bom para você, Vivian? Para mim, Você sabe dizer? então, eu posso acordar 10 minutos antes do horário de trabalho. Eu posso Olha trabalhar de só. pijama, o que eu tenho feito, assim, de verdade. É, não é? Isso é maravilhoso, é muito bom, né? Pois é, não, eu me arrumo assim, da cintura para cima. Estou maquiada, bonitinha, mas estou de shorts e chinelo. A gente precisa fazer essa busca. Nesse momento, a gente precisa buscar isso, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, na verdade, né? Como é que está esse processo, tá? Muitas pessoas dizendo, não, a primeira onda está equilibrando, tá ficando mais estável, tudo bem. Aí é só falar isso, todo mundo começa a sair, né? Parece que não tem nada acontecendo, tá todo mundo saindo de casa. Quando, na verdade, essa onda nem acabou ainda, existe a possibilidade de uma segunda e de uma terceira onda que já estão chegando nos países da Europa, na Ásia, tudo já está acontecendo. Então, a gente não sabe como é que vai ser isso. Então, é preciso entender esse momento de crise como um momento de crise que precisa se proteger, que tem várias coisas desagradáveis que estão sendo feitas e que precisam ser feitas. A gente tem que ficar trancado, não pode falar com as pessoas, não pode. Um monte de coisa que é muito chato de fazer, mas é preciso também encontrar esses espaços de coisas boas que vieram com isso. A ideia desse curso, para mim, foi uma coisa boa que veio com essa pandemia, que eu não faria se fosse de outra forma. Né? Então, e que eu sei que tá ajudando pessoas. A gente está recebendo um retorno muito bom do pessoal do primeiro vídeo, né? Então, isso me deixou muito tranquila, feliz para fazer o resto, né? E eu espero que as pessoas gostem. Tem muito assunto, são 16 temas. Eu imagino que, assim, do mesmo jeito que você falou, uma coisa boa para mim foi passar mais tempo em casa com os meus filhos e o meu marido. Deve ter gente que sente exatamente o contrário, né? Uma coisa ruim Com foi certeza. passar esse Na tempo verdade, com a porção de na gente verdade, separando na pandemia. exatamente. Não, e teve muita gente que disse no começo da pandemia, dizendo, nossa, vai ter um baby boom, um monte de gente nascendo, e os psicólogos, tudo vai ter não, que vai ter um boom de divórcio, É muito mais fácil que você na verdade já conviver. está acontecendo. Exato, é muito mais fácil você conviver com os defeitos quando você passa 10 horas Sim, separado, né? exatamente. Já está acontecendo, na verdade, o boom de divórcio já está acontecendo, puxado por isso, por essa convivência que as pessoas não estão acostumadas, e também pela dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Se você não sabe lidar com a sua ansiedade, com a sua raiva porque está preso, com a falta de controle que você tem, você joga isso para o outro também não sabe, lascou. Vai Eu se acho pegar, que a então. gente também não é muito Hein? educado para lidar com conflito, né? Assim, Não, de para a forma maioria das alguma. pessoas é muito difícil ter que falar uma verdade que é incômoda, e é muito difícil Uhum. ouvir, e é muito difícil processar isso de uma maneira positiva, assim, de uma Sim, maneira com certeza. produtiva, que você saia daqui desse Uhum. patamar de instabilidade para uma coisa melhor, né? Com certeza, com certeza. Então, durante esse período, em termos de. Já existem vários projetos online para ajudar casais, para atendimento de casal, por causa disso, para melhorar, porque as pessoas não sabem conversar. Casais hoje não sabem se comunicar direito.
Então, tem várias plataformas que estão fazendo atendimento, vários psicólogos estão fazendo atendimento de casal online por causa disso. Para ensinar as pessoas a conversarem, porque assim, senão vai acabar mesmo. Sim. Pode amar o que for, se não conversar direito, se não tiver respeito, acaba. Difícil. Val, obrigada. É bom te ver. Saudade. Muito bom te ver.